Querido, querida, graça e paz para você. Nós temos falado já há algum tempo sobre o reino dos céus e nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós encontramos a promulgação do reino dos céus. Todo reino tem sua lei particular e em relação ao reino dos céus não é diferente. Pois então, todos aqueles que já são filhos de Deus, para fazer parte do reino dos céus, devem conhecer e caminhar na lei desse reino. E nessas curtas mensagens aqui no canal, nós já abordamos a respeito de várias coisas existentes no reino dos céus. Porém, eu creio que agora nós vamos entrar em um assunto muito diferente daquilo que você já pode ter ouvido antes. O que vamos tratar a partir dessas mensagens é algo muito simples, mas profundamente valioso para todos aqueles que já são filhos do reino dos céus. Aquilo que nós iremos falar aqui vai exigir muita simplicidade por parte de cada um daqueles que ouvirão essas mensagens. Sabe por quê? Porque nós vamos tratar de princípios muito simples, mas muito profundos. Esses ensinamentos podem definir a forma como você vai viver todo o restante da sua eternidade. Por isso que esse assunto é tão sério. Então nós vamos lá. Nós vamos falar sobre a natureza das pessoas do reino dos céus. E nós vamos começar a partir de Mateus 5, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa passagem aqui, o Senhor Jesus Cristo estava sentado no monte, e aqui também havia uma grande multidão para ouvi-lo. Agora, a Bíblia nos revela que ele estava ensinando em primeiro lugar aos seus discípulos. Versículo 1 diz assim, do capítulo 5 de Mateus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Está vendo aqui? Jesus estava falando para os seus discípulos. E para receber a revelação dos princípios do reino dos céus, é necessário se tornar discípulo do Mestre amado. Então o Senhor começa a ensinar os seus discípulos dizendo: Bem-aventurados. Ou seja, abençoados, profundamente felizes. Agora, quem são esses bem-aventurados? Quem são esses profundamente felizes? São aqueles que são pobres em espírito. Então, para ter a revelação do reino em nós, necessitamos ser pobres em espírito. Agora, isso não quer dizer que nós devemos ter um espírito pobre, porque existe uma diferença entre ser pobres em espírito e ter um espírito pobre. O filho do reino não tem um espírito pobre, uma vez que o espírito do Filho do Reino carrega dentro do seu próprio espírito o Espírito de Deus. Então o espírito do Filho do Reino tem a vida de Deus, tem a zoe de Deus dentro dele. Então quando o Senhor menciona a palavra espírito nessa passagem, ele não está se referindo ao Espírito de Deus, mas ao espírito do homem. O nosso espírito é a parte mais profunda do nosso ser. Nós temos contato com o nosso Deus a partir do nosso espírito. Mas agora nós devemos fazer uma pergunta. O que significa ser pobres em espírito? Significa que nós devemos estar vazios em nós mesmos. Ou seja, o nosso espírito deve estar completamente vazio de todas as outras coisas. Porque quando estamos cheios de outras coisas, o nosso espírito fica carregado e impossibilitado de receber a revelação do reino dos céus. Por qual motivo os judeus não receberam o seu Messias tão aguardado? Simples. Eles estavam cheios de preceitos e doutrinas humanas. Eles se fecharam na lei de Moisés e não receberam a graça do Senhor Jesus Cristo. Olha para você ver João 1, verso 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá vendo aqui? Eles estavam cheios da lei. E Jesus veio trazendo a graça e a verdade, mas eles não conseguiram receber porque já estavam cheios no seu espírito. Da mesma forma, os gregos também estavam cheios em seu espírito. E eles estavam cheios dos rudimentos, dos ensinos dos filósofos daquele tempo. Eles se gabavam, se orgulhavam de ter um espírito cheio da sabedoria humana. 1 Coríntios 1:22 diz assim: Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então é por isso que quanto mais a pessoa está cheia da filosofia grega, fica mais difícil receber a revelação do reino dos céus. E em se tratando dos nossos dias, nós temos percebido que não tem sido diferente. O espírito das pessoas também estão cheios de muitas coisas e infelizmente não estão abertos para receber a revelação do reino dos céus. Muitos são os ensinos que têm substituído a revelação bíblica a respeito do reino dos céus. Várias filosofias, métodos de ensino como a psicanálise, psicologia,
o coach, o PNL, ou seja, a programação neurolinguística e até a teologia tem enchido o espírito dos cristãos de forma que, por estarem tão cheios de outras coisas, eles não conseguem mais ter a visão do reino dos céus no seu espírito. Muitos dos que vivem nas denominações cristãs estão cheios daquilo que eles chamam nos nossos dias de uma nova visão, ou seja, um determinado líder tem uma certa visão acerca de uma forma de trabalho em sua comunidade, então aquele método agora passa a ser o foco que enche o seu espírito. Tudo agora gira em torno daquela nova visão, daquela nova estratégia. E é aí que muitos têm se perdido porque estão tão carregados da sua própria visão que acabam por rejeitar a visão do reino dos céus. O seu espírito fica bloqueado para as coisas do reino. Então, queridos, ser pobres em espírito é estar aberto para receber a revelação do reino dos céus através do seu Rei Jesus. Agora, para aprender com o Rei Jesus, é necessário estar desprovido de todo conhecimento, filosofia e sabedoria humana. A revelação está sendo escondida daqueles que se acham sábios e sendo manifesta para os pequenos. Mateus 11:25. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. É isso aí, querido. Quanto mais você é pobre no seu espírito, quanto mais você está vazio do conhecimento humano, quanto mais você é pequeno diante do Rei Jesus, quanto mais você é pobre em espírito, aí você vai recebendo a revelação do reino dos céus. Dessa forma aí, o reino dos céus será manifesto através da sua vida. Então, o conselho bíblico para nós é que estejamos completamente abertos com o nosso espírito vazio das outras coisas para sermos ministrados pelo Rei Jesus. Isso pode acontecer através de qualquer pessoa, desde aquele mais entendido nas Escrituras até mesmo a mais simples das crianças. Eu creio que nós devemos orar a esse respeito para que nos esvaziemos de tudo aquilo que é conhecimento humano, sabedoria grega, filosofias e para que nós estejamos preparados para receber a revelação do reino dos céus. Vamos orar juntos. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que somos filhos do reino e que temos um desejo no nosso coração. O nosso desejo é nos esvaziar no nosso espírito, é nos esvaziar de todas as outras coisas para que possamos assim receber a revelação do Teu reino em nosso espírito, Pai. O nosso desejo é sermos pobres em espírito, Senhor. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém.